que eu utilizei tempo de liderança ou que eu encaminhei um requerimento, nenhum parlamentar de esquerda foi capaz de rebater no mérito aquilo que eu tava dizendo. Porque o meu mérito é bem fundamentado, porque eu não tiro da minha cabeça. Vocês só atacam, o relatório tá pronto. É fake news. É financiado pelo agronegócio. E da segunda deputada comunista, senhor presidente, que faz parte do chorume do comunismo, que é presidido pelo maior ladrão desse país, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Porra. Sinta o cheiro que está perto de vocês primeiro. O cheiro do comunismo e da destruição. Caralho, o maluco é brabo. Obrigado, senhor presidente. 1 minuto, deputado. Eu fico feliz de ver o colega que acabou de falar duvidando de que não seja MST. Mas engraçado, algumas sessões atrás pediram até 1 minuto de silêncio para esse pessoal, bandido, que foram mortos lá em confronto com a polícia. E querem me falar aqui de reforma agrária? Durante todo o tempo, desde bebê, quando eu já ouvia falar em reforma agrária por esse grupinho de comunistas que usa a questão reforma agrária para ganhar voto. Foram dados mais de 1 milhão de áreas para assentamento e foram assentadas mais de 1 milhão de pessoas. 1.300.000 pessoas, e não sou eu que estou dizendo, foi o INCRA que veio aqui e disse. Nós temos um crédito de quase 200.000 áreas para serem assentadas ainda, e o que justifica invadir. Então não é por questão de terra, é um grupo de criminosos organizados para causar o terror e para tirar dinheiro de governo, para justificar dinheiro de governo e fazer voto em eleição. Não tem a menor dúvida. Já foi mostrado claramente aqui panfletos de deputadas em áreas de MS. Só mais 30 segundos, senhor presidente. Então não se pode admitir que eles venham querer aqui tornar inocentes que são bandidos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri, tempo de liderança, 10 minutos. Senhor presidente, quero dialogar aqui como foi proposto aqui pelo deputado Nilton Tato. Primeiro, em relação a investimentos, né? 526 bilhões de reais em infraestrutura para a reforma agrária. Isso não se converteu na ponta em benefício para os assentados e não adianta tentar criticar o mensageiro, o Chico Graziano, porque ele não trouxe dados de pesquisa dele. Ele trouxe dados de julgado recente. Recente, deputado Tato, não é do passado não. É do segundo mandato do governo Dilma. É de muito recente. Do Tribunal de Contas da União, que inclusive os próprios ministros do Tribunal de Contas da União levaram isso agora pro presidente Lula, por indício de irregularidade de indicação do INCRA, por parte do superintendente do INCRA, por parte das nomeações do governo Lula, que tem aceitado nomeações do MST, que o próprio Tribunal de Contas da União já determinou que são ilegais. Então não é dado lá de trás, lá de antigo, não. É dado absolutamente recente de uma instituição independente, inclusive vinculada a este poder, que é o Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas da União, deputado Tato. Além disso, além disso, pra te atualizar. Não me interrompa, deputado. Os autores dos estudos. Não me interrompa. Deputado Nilton, tá tudo seguindo... Depois o senhor fala, deputado Nilton. O seu tempo, deputado. Não me interrompa. Volta aí 30 segundos, por favor. Não me interrompa, deputado. Porque senão vem um promotor do Ministério Público Federal e te denuncia por nipofobia. Então, não me interrompa. Vamos segurar. Vamos lá. Isso não se converteu em benefício para as famílias porque a evasão, como eu disse, é altíssima. Para além disso, durante os governos petistas, mais uma vez, eu não faço aqui, eu não digo nada da minha cabeça, eu tiro tudo ou de artigos científicos, ou de estudos dos próprios consultores da Câmara, ou de julgados, ou mesmo do Tribunal de Contas da União. 700 mil terras foram concedidas durante governos petistas de maneira irregular, para gente que tinha carro de R$500 bilhão. Pra gente que tinha mandato eletivo. Deputado, se Vossa Excelência não tá lendo os autos desta CPI, e depois os deputados de esquerda vêm dizer, depois os deputados de esquerda vêm dizer que o relatório tá pronto, depois os deputados... Não, calma, vamos lá. Não é um caso, não. São dezenas de milhares de pessoas com mandato eletivo, com renda familiar per capita acima de 20 salários mínimos, e tudo isso tá no relatório do Tribunal de Contas da União, que está nos autos desta CPI, deputado. E vocês insistem em dizer que o relatório dessa CPI tá pronto, e vocês não leem o que tá no relatório da CPI. Ou mesmo, não tá nem no relatório. Está nos autos, está nas informações que estão à disposição do relator. Vocês mesmos não estão lendo o processo da CPI. E aí vocês vêm aqui dizer que o relatório tá pronto. Vocês mesmos não pegam os dados daquilo que tá anexado nas investigações da CPI. E ainda mais para complementar, você colocou, o Brasil saiu do mapa da fome. Primeiro é importante a gente diferenciar o que é agricultor familiar do que é assentado. O número de agricultores familiares, de produtores de alimento no Brasil, é muito maior do que o número de assentados. Então vocês muitas vezes criam essa narrativa para confundir agricultor familiar, como se todo agricultor familiar fosse de um movimento sem terra. E a maioria esmagadora não é. Aliás, este mesmo acórdão do Tribunal de Contas da União demonstrou a irregularidade seguinte: 1 milhão de assentados, né, ocupam 88 milhões de hectares. E 4 milhões... Tem cidade
em que você concedeu terras e que você criou assentamentos maior do que o número da população total daquela cidade. Mais uma vez, eu não tô falando levianamente, tá no relatório do Tribunal de Contas da União, que se Vossas Excelências estivessem acompanhando o que tá escrito nos dados e nos requerimentos de informação que nós aprovamos aqui nessa CPI, Vossas Excelências saberiam. Mas não. O que tem é palanque político, o que tem é discurso. Eu não tô discutindo aqui, tem uma produção de café, tem uma produção de arroz orgânico. Eu não quero investigar nada disso, porque nada disso é crime. Tudo isso é atividade legítima. Se vocês estão produzindo arroz orgânico, maravilha. Vocês estão produzindo café, maravilha. Vocês estão produzindo vinho, veio uma deputada aqui, ofereceu vinho, ofereceu o suco de uva, experimentei o suco de uva, maravilhoso, excelente. Isso não tem nada de ilícito nisso. Que a gente tá investigando aqui é crime, é extorsão, é invasão, é agressão, é trabalho análogo à escravidão, como a gente recebeu aqui o depoimento do casal de ex-MST. É isso que a gente tá investigando nessa CPI, né? E para além disso, ainda sobre o mapa da fome, né? A FAO, durante o governo Lula, ela mudou o critério de cálculo para aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora do mapa da fome. Então, magicamente, aqueles que passavam fome no Brasil passaram de 7% para 1,3%, porque o critério da FAO passou a adotar merenda escolar e refeições fora de casa, que foram implementadas por governos estaduais e não pelo governo federal, para levar em consideração quem está ou quem não está no mapa da fome. Então, o critério mudou. Não foi a política pública do governo que mudou. E mais uma vez, o que eu tô trazendo aqui são dados. O que eu tô trazendo aqui, você pode ter as suas opiniões, mas você não pode ter os seus próprios fatos. E o que eu tô trazendo aqui são os fatos, deputado Nilton Tato. Você pode fazer uma cara de discordância, você pode olhar pro Valmir e dar uma risadinha. É absolutamente legítimo e é do jogo democrático e do jogo político. Mas ainda assim, o que eu tô colocando aqui é a realidade. Vocês podem tentar atacar o mensageiro, mas os fatos que eu tô trazendo aqui, em nenhum momento, desde o início dessa CPI, que eu utilizei tempo de liderança ou que eu encaminhei um requerimento, nenhum parlamentar de esquerda foi capaz de rebater no mérito aquilo que eu tava dizendo. Porque o meu mérito é bem fundamentado, porque eu não tiro da minha cabeça. Vocês só atacam, o relatório tá pronto. É fake news. É financiado pelo agronegócio. Eu não sou financiado pelo agronegócio. O máximo que eu já fiz na minha vida foi plantar, quando eu tava na pré-escola, um feijão ali no copinho de Danoninho. Essa a minha produção rural, né? Então assim, várias acusações de agronegócio, de trabalho escravo, de estarem sujeitos a financiadores e tal, que, desculpa, pra mim não se aplica em nada. Porque estão tentando criar uma cortina de fumaça pra defender golpista na CPI do dia 8. Pra mim, que seja todo mundo preso ali. Eu tô pouco me lixando, deputado Tato. Que seja convocado, quem invadiu, quem quebrou, seja preso, quem influenciou, seja preso, quem financiou, todo mundo, não quero saber. Pra mim, o sujeito descumpriu a lei, como tá aqui, o escopo dessa CPI é o quê? Invasão de terra e todos os crimes conexos. Extorsão, recebimento de vantagem indevida, esbulho possessório. É isso que a gente tá investigando no âmbito dessa CPI. E todos os dados que eu tenho trazido até agora, que eu tenho trazido depois que eu tenho a resposta dos requerimentos de informação que eu aprovo nessa CPI, inclusive com os votos de Vossa Excelência, que eu acho que muitas vezes não leem o que estão votando, porque eu tô pautando os requerimentos. Os requerimentos estão sendo aprovados. Os órgãos estão nos dando as informações. Eu tô usando as informações dos órgãos. Vocês chegam aqui e dizem que não conhecem a informação. Eu só posso chegar à conclusão de que há parlamentares de esquerda que estão votando sem ler o requerimento. Essa é a única conclusão lógica que eu consigo chegar na minha cabeça. Então, pra finalizar, deputado Nilton Tato, eu teria o maior prazer de conhecer qualquer tipo de produção agrícola lícita, dentro de uma terra legal, com uma posse pacífica, não precária, que não tenha um crime que tenha gerado um direito. Agora, no que diz respeito a crime, a invasão de terra, a extorsão, a gente que recebeu dinheiro na sua conta bancária com o seu nome, de gente que foi extorquida para não ser invadida, isso a gente vai investigar e vai convocar e vai questionar aqui no âmbito dessa CPI, inclusive a omissão criminosa de ministro que fez corpo mole e que faz corpo mole para combater esse tipo de invasão. É disso que se trata essa CPI e é disso que a gente vai tratar com muita seriedade, independentemente de discurso pra lá e pra cá, de relatório pronto, de financiamento de agronegócio e tal. Eu quero saber dos crimes que estão sendo cometidos. Os crimes que estão sendo cometidos, a gente vai indiciar, a gente vai pro Ministério Público e o Ministério Público vai denunciar, a gente vai terminar com esse pessoal preso. Com a palavra, a deputada Talíria Petroni, pelo tempo de 3 minutos. O presidente já foi citado várias vezes. O senhor interrompeu ele, deputado, ele não lhe ofendeu, não houve nenhum tipo de agressão. Mas ele fez uma violência à ciência, ao conhecimento. Tá certo. Deputada Talíria, vamos manter o bom ambiente, isso mesmo. Ambiente de respeito. Por favor, pessoal, agora vamos... Essa campainha não tá dando certo aqui. Deputada Talíria, pelo tempo de 3 minutos. Deputado Kim, se Vossa Excelência quer discutir reforma agrária, precisa se atualizar. O próprio Supremo já refutou os dados do TCU de 2016, então não vem aqui apresentar dados desatualizados se você quer, de fato, discutir reforma agrária. Continuando. Essa é a última reunião de uma CPI que, infelizmente, está sendo usada para criminalizar
movimentos sociais e uma luta importante pela reforma agrária no Brasil. E eu fico ouvindo alguns dos senhores, é claro que não dá pra colocar todo mundo no mesmo saco, mas muitos dos senhores não têm moral pra querer criminalizar um movimento. A gente tem aqui acusado de tortura, a gente tem aqui gente que foi financiada por pessoas acusadas de trabalho análogo à escravidão. A gente tem aqui gente, inclusive, que recentemente, deputado, disse que as pessoas do continente africano têm algum problema cognitivo. Veja, racismo é crime, então estamos falando de criminosos que estão aqui nessa casa, achando que podem falar alguma coisa sobre quem ocupa a terra num Brasil marcado pela concentração fundiária. A gente viveu anos de derretimento da nossa democracia e, pós-governo dos senhores, saímos com uma estatística de 33 milhões de famintos, de metade da população com algum grau de insegurança alimentar. E eu fico triste da nossa energia, que deveria estar sendo direcionada para reconstruir o país, tendo que estar aqui discutindo com muitos acusados de crime. A gente tem que estar aqui pensando, de fato, o quanto nosso país é desigual, e a questão da terra, ela explicita essa desigualdade de forma tão brutal num país que teve quase 4 séculos de escravidão. Querem falar de invasão? Vamos falar, por exemplo, da pulverização aérea de agrotóxicos. A gente já teve lei do deputado Renato Rosendo no Ceará aprovada para proibir pulverização aérea, porque esses agrotóxicos que os senhores defendem com pacotes de veneno, eles extrapolam o território pulverizado, chegando em povos e comunidades tradicionais. E uma CPI da farsa, uma cortina de fumaça. Chamar quem cometeu tantos crimes contra o meio ambiente de investigado é o mínimo que eu posso fazer nessa CPI. Um relator de cartas marcadas, que chegou aqui com a intenção clara de criminalizar o movimento social e tentar viabilizar a sua candidatura a prefeito de São Paulo, mas essa tomou rasteira do próprio partido que já está apoiando o outro lá em São Paulo, mas que chegou aqui com claro intuito de criminalizar os que lutam e sonham, mas não passarão. A luta do movimento é muito maior que tu, Salles. Eu tenho certeza que mais uma vez passará. Deputado Ricardo Salles, só um minutinho. Questão de ordem. Coronel Meira, depois o senhor, ele também vai falar. Coronel Meira, qual é o artigo, deputado? Estamos sendo chamados aqui pela nobre deputada. Qual é o artigo da questão de Só um ordem, minutinho. presidente? Só um Qual que é o minutinho. artigo, por favor? Em qual artigo a questão Os de senhores ordem? têm... Calma. Ofensa. Eu vou perguntar. O senhor tem o artigo aí para falar, deputado? Levante o artigo e Ok. a gente sempre tem... E a minha questão de ordem, senhor presidente. Qual é a sua questão de ordem? Artigo 95, parágrafo 1º, combinado com 175, inciso 1 e 5º. Tá Artigo bom? 95. Posso começar? Pode. São 3 minutos, senhor presidente. O que foi? Senhor presidente, a minha questão de ordem se passa do seguinte sentido. 2 deputadas comunistas acabaram de falar. A primeira, que é Sou sempre comunista aquela mesmo. da qual não se entende absolutamente nada do que ela fala, ela Uns são misturou. comunistas, outros... Tá me ouvindo, senhor presidente? Pessoal, atenção, pessoal. Tempo do parlamentar, 2h30, segura 2h30. Prossiga, deputado. Das 2 deputadas comunistas que acabaram de O falar, vice-presidente está negando que existe. a primeira, que praticamente não se entende nada, eu queria até solicitar a retirada parcial da fala dela, quando ela fala em agro, quando fala na questão de agrotóxico, quando fala na questão de tortura e do próprio vestindo aquela relator blusa, Salles, deputado? de tantas outras coisas, que são coisas que, na verdade, ninguém conseguiu entender absolutamente nada. Então, eu solicito a retirada da pauta, da ata dessa fala dela. E da segunda É o quê? Não deputada... tô entendendo bem. E... Senhor presidente... Qual parte que o senhor não entendeu, a gente pode... Deputada, mas nós já estamos fazendo, deputada. Por Qual favor, foi o trecho respeite. que o senhor... Volta o tempo ali para 2 minutos. É que ele não tem muita inteligência, ele não entendeu. O cérebro derrete, Pessoal, mas... atenção, pessoal. Faltam 3 inscritos aqui. Vamos terminar a derreteu o sessão. cérebro. Pode falar, deputado. E da segunda deputada comunista, senhor presidente, que faz parte do chorume do comunismo, que é presidido pelo maior ladrão desse país, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Porra. Eu quero dizer que ela se confunde completamente quando menciona novamente o relator, crimes do relator, que não tem absolutamente nada a ver com a comissão e com o objeto que está sendo tratado aqui. Portanto, eu solicito que Vossa Excelência retire parcialmente a fala dela e, se tem alguma coisa a ser aproveitada, que eu não me lembro dela ter falado alguma coisa que se aproveite, que deixe. Porque em questão de crime, elas com certeza são aquelas que se aproveitam da desgraça daqueles que põem calo na mão para conseguir colocar comida, inclusive na casa dessas deputadas comunistas, para querer colocar voto na urna para elas. Elas devem ser as comunistas que financiam, inclusive, esse grupo de criminosos para invadir terras por aí. Tanto é que são encontrados panfletos dessas deputadas pelos assentamentos de criminosos que são feitos dentro de todo esse país. Portanto, deputada, quando você falar de chorume, sinta o cheiro que está perto de vocês primeiro, o cheiro do comunismo e da destruição.